Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de transformadores e geradores elétricos. Aqui é o professor Claudinei Aparecido com vocês, mais nessa jornada, mais nessa gravação de um vídeo aula para aumentar o conhecimento técnico de vocês. Vamos então dar início à nossa videoaula. Vamos começar falando de transformadores trifásicos. Ele é um equipamento que com muita importância nos dias de hoje, né? Os nossos transformadores trifásicos se encontram em inúmeras situações e em inúmeros locais. Podemos vê-lo nos postes, nas redes de transmissões e até em nossos lares nós temos transformadores, exceto o trifásico, que é mais direcionado à indústria ou à geração e transmissão. Nós temos então aqui um conceito, né, que diz que ele é um equipamento muito importante nos sistemas de transmissão de energia entre o gerador e o consumidor, ou a fonte e a carga, ou seja, né, entre a fonte e a carga, onde se gera e aonde se consome. Em potências menores, ele também tem grandes utilidades nos quadros de comando. Muitas empresas compram equipamentos onde a tensão não é compatível, e aí entra esses nossos amigos. Nós temos vários tipos de transformadores, desde o nosso primeiro aqui, que é um transformador elevador ou abaixador de uma subestação, a um transformador de poste, um transformador abaixador, que ele pega a nossa linha primária, né, de 13.800, e isso no caso aqui de Jundiaí, varia de cidade para cidade, e que nós vemos em nossos postes de diversos modelos, diversos fabricantes, mas a função é a mesma. Nós temos aí na sequência um transformador que geralmente é usado na indústria, ou seja, para alimentar, né, uma máquina ou para fornecer uma tensão especial para o painel. Certo? Então nós temos dois modelos aí, ok? Ele é um modelo que até você consegue, até de certo modo, ter uma visão melhor, né, das bobinas. Este já é um sistema mais tradicional, está encadarçado. Então tem vários sistemas, mas o princípio é o mesmo, tá? Não desmerecendo a qualidade desses equipamentos muito importantes no dia de hoje. Mesmo em vias de transmissão de corrente contínua, não se descarta o transformador. Não que você consiga fazer a conversão de tensão em corrente contínua através de um transformador, mas ele não tem, ele faz parte integrante ainda dos nossos sistemas. Nós temos um transformador simples, onde podemos verificar e observar dois enrolamentos separados em carretéis, onde temos um enrolamento mais grosso, de uma bitola maior, e aqui um de uma bitola menor. Geralmente no nosso dia a dia, nós temos como nosso primário, geralmente uma tensão mais alta. Então precisamos de mais espiras, e por nós termos uma diferença de potencial mais alta, nós temos uma corrente menor. Então o nosso fio, a nossa bitola do nosso fio é menor do que a do primário, a do secundário. E no secundário, geralmente, quando nós fazemos um rebaixamento de tensão, é porque nós precisamos de uma tensão menor, uma diferença de potencial inferior. E nessa diferença de potencial inferior, você precisa aumentar a corrente elétrica. Daí o motivo de você ter condutores de bitolas maiores. Outro sistema de montagem, aqui nós temos um núcleo em forma de O, um quadrado. Aqui nós temos um em forma de 8, ou seja, no meio dessa bobina nós temos um braço desse nosso núcleo de ferro de aço silício. Continuando nos aspectos construtivos, nós temos aqui
um fechamento de um transformador trifásico. Como eu mostrei anteriormente, vocês viram transformadores monofásicos, tá? Ou bifásicos, né? Aqui eu estou querendo representar a vocês que, para um transformador trifásico, nós temos 3 monofásicos ou bifásicos, tá? E assim é formado. Só que para questões de facilidade, de economia, de tamanho e tudo, não é viável você montar 3 transformadores e interligá-los separados. Daí a união dos núcleos. Então, em um único núcleo, você vai ter as 3 bobinas de primário e as 3 bobinas do secundário. E, de acordo com os fechamentos entre elas, você vai ter as 3 fases, tá, de entrada e saída. Aqui temos como se fosse nossa rede de entrada e nossa rede de saída. Vamos supor que aqui seja a nossa linha primária de 13.800 da nossa rua. Vai passar por um transformador trifásico, onde vou ter 3 bobinas primárias e 3 secundárias, como se eu fosse separar 3 transformadores monofásicos separados, e cada um vai alimentar um jogo de bobinas, né? Então nós vamos ter aqui, nós temos aqui o R, o S e o T, e temos o neutro. Aqui, o que foi feito? Foi feito um fechamento onde as 3 saídas das bobinas foram ligadas ao neutro. Então isso caracteriza um fechamento de estrela. Aqui nós temos também, nós podemos verificar que as 3 bobinas de saída também vão para o neutro. Ou seja, então nós vamos ter as 3 fases e a quarta seria o nosso neutro, que é onde nós vamos tirar do neutro até uma das fases a nossa tensão inferior. Continuando, na sequência, ainda nos aspectos construtivos, iremos falar sobre a chapa de aço silício. Ela é o básico para a nossa montagem dos nossos núcleos, tá? É uma lâmina recosida de grãos orientado, GO, que seria grãos orientados, ou grãos não orientados, GNO, produzida no Brasil. Possui uma boa qualidade de indução magnética, que se pode criar com a chapa nacional. E é parecida com a alcançada utilizando a chapa importada. A frase não é um pouquinho fora de contexto, mas ela quer dizer que as nossas chapas de aço silício fabricadas no Brasil, elas estão em nível elevado, próximo ou idênticas às importadas, ok? Porque tem-se, né, um dizer que o equipamento importado ele tem uma eficiência melhor do que a do Brasil. Só que nós temos no Brasil vários produtos. Uma empresa ela vai produzir o seu produto mais caro e, de quebra, ela também produz um equipamento mais barato, tá? E nessa, dependendo quem vai utilizar, faz a opção de fazer um produto de maior qualidade ou de menor qualidade. Começamos para as nossas chapas de aço silício tipo E e I, né, as mais comuns, as que mais vocês costumam ver por aí, tá? A molecada gosta muito de desmontar isso aí para tirar o cobre. Não só molecada, mas muita gente grande costuma fazer isso. Nós temos a nossa E I também, tá? Que é uma outra montagem, tá? Geralmente é um sistema trifásico, tá? A primeira não diferente da segunda, tá? Mas este modelo aqui normalmente é mais usado para trifásicos. Porém, ela se assemelha à primeira, sendo que a primeira você tem 2 peças, a segunda também você tem 2 peças.
tá? Só muda a maneira do fechamento, sendo que essa você tem o I, tem as perfurações, onde você pode estar travando o seu núcleo. Quando uma potência é muito alta, você é obrigado a travar através de parafusos para que não haja oscilação, devido à frequência de trabalho. Aqui nós temos um outro sistema. Pode ver que todos os trifásicos eles sempre é em formato 8. Tá? Geralmente você tem uma bobina cada braço do seu núcleo. Este especificamente podemos ver que é para trifásico devido à igualdade das suas chapas. Tá? Esse já se mantém próximo ao monofásico, onde as bobinas ficarão ao centro. Tá? Essa daqui, podem ver, ela tem mais perfurações. Tá? São chapas sem desenho, igual essa, são chapas retas. E na montagem dessas chapas retas, você consegue fazer o núcleo em 8. Okay? As chapas de silício elas são muito importantes na montagem do transformador para a condução do fluxo magnético. Ou seja, reduzindo a relutância magnética, ou seja, a resistência ao fluxo magnético, melhorando a qualidade e o rendimento do transformador. Classe de proteção. Métodos de ensaio. Todo equipamento elétrico, normalmente, ele passa por uma série de testes para garantir a sua eficiência e a sua segurança. No caso dos transformadores, principalmente os de maior tensão, maior potência, isso é intenso, isso é integral, ou seja, não é nem feito por amostragem, porque é um equipamento de alta tensão, exige que você consiga, você possa oferecer qualidade e segurança desses equipamentos. Começamos com a medição de resistência de isolamento. Isolamento, gente, é diferente de você medir resistência. Aí você está medindo a resistência de isolação, ou seja, você vai medir a isolação entre o seu condutor e o meio físico, ou entre o seu condutor, entre as bobinas e o núcleo, entre a bobina 1 e a bobina 2, entre a bobina 2 e a bobina 3. Porque entre elas não pode ter uma condutividade. Então ela tem que ter uma resistência alta. Essa resistência é medida através de um aparelho chamado megômetro. Ou seja, o nome já leva a característica do valor medido. Ou seja, ele é de mega-ohms. Tá? É uma resistência muito alta. E para essa leitura, esse aparelho ele não aplica uma tensão baixa, ele aplica uma tensão alta. Então, normalmente, nós temos esses equipamentos iniciando na faixa de 500 volts, 1000 volts, 5000 volts e de acordo com o equipamento que vai ser medido. Então, você vai aplicar uma tensão alta entre as duas partes que você quer medir e ele vai medir o quanto ele tem de resistência. Nesse caso, quanto maior a resistência, melhor o seu equipamento. Tá? Aí você vai ter uma tabela de acordo com o equipamento para te dizer o valor mínimo aceitável e o valor considerado como excelente. Tensão aplicada. Nesse sistema é aplicado ao sistema uma tensão acima da nominal, tá? De acordo com a sua tensão de trabalho, onde você vai estar medindo entre as bobinas, o condutor e o seu aterramento. Isso você vai estar testando também, né, juntamente com a tensão da resistência de isolamento, a mesma coisa, você também vai estar testando o isolamento, só que em alguns casos, né, tem muitos, principalmente o pessoal da velha guarda, chama muito de um teste destrutivo. Porque esse teste, apesar, né, de você ter que garantir a isolação do seu equipamento,
ele vai ter uma corrente circulante devido à tensão ser alta. E ele só vai dar um teste como aceito a partir do momento que essa corrente em miliamperes seja mínima. Tá? Esse teste, diferente da resistência de isolamento, que você não vai usar uma tensão tão alta, porém, você vai estar testando até na questão de uma fuga. É um teste mais complexo. E dependendo do equipamento, esse teste é feito até dentro de um tanque de água, para se garantir a melhor análise do seu equipamento. Tensão induzida. Nesse teste, você aplica uma tensão no seu transformador acima da tensão de trabalho dele, onde ele vai estar trabalhando com uma tensão maior, vai estar induzindo uma tensão maior, e este se baseia o teste de tensão induzida. Os testes mais comuns e mais utilizados, que praticamente não são excluídos, os dois primeiros. O tensão induzida já é um teste assim mais seletivo e principalmente usado em indústrias de fabricação de equipamentos. Medição da resistência de isolamento. Onde nós fazemos essas leituras? Entre as bobinas de alta e baixa tensão. Ou seja, o seu primário não pode ter comunicação com o seu secundário. A sua bobina onde entra alta tensão não pode ter contato com a sua bobina de baixa tensão. Entre as bobinas e núcleo, carcaças ou partes metálicas, terra. Ou seja, o aterramento ele engloba carcaça, partes metálicas. Então você vai medir entre as bobinas e o núcleo, entre a carcaça. Justamente porque pode ter um condutor que sofreu um ferimento e estaria dando fuga para a carcaça. Esse teste ele também faz parte do teste geral, porém ele visa a não oferecer um risco a quem estiver operando, tá? Para que ele não sofra uma descarga elétrica. Entre espiras do enrolamento de alta tensão. Ele pode ser também feito no de baixa? Pode, só que o maior risco vai ser nas bobinas de alta tensão. Então, digamos o seguinte, que esse teste vai ser feito entre a bobina R e a bobina S, entre a bobina S e a bobina T, e assim por diante. Tá? Então, entre bobinas. Tá? Então, são os pontos principais de leitura das medições de resistência. A tensão aplicada, geralmente, você une todas as bobinas, aplica a tensão nessas 3 bobinas e mede, e o segundo ponto, onde vai ser aplicada a outro terminal da tensão, seria a terra, a carcaça. Tá? Mas as medições de isolamento geralmente são feitas entre esses sistemas. Mas eu posso fazer a tensão aplicada de bobina para bobina? Até pode. Dependendo do equipamento, até é feito. Mas normalmente em uma indústria o costume, né, o normal, o tradicional é esse tipo de medida. Tá? Mas eu posso usar todos? Você pode usar todos. Dependendo da empresa, é o sistema que ela vai utilizar para garantir o seu produto que será entregue ao cliente. Grupos de transformadores trifásicos. Nós vemos transformadores para todos os lados, mas tem uma separação. Aliás, tem várias separações, mas costumamos classificar em 2 partes. São eles os transformadores de força e o transformador de distribuição. Tá? Ele vai simplesmente elevar a tensão para uma transmissão ou reduzir a tensão na chegada da transmissão para a distribuição. Essa é a função dele. Eleva e abaixa a tensão. Normalmente esses transformadores são em alta tensão. Tá? Alta tensão
e, por consequência, a potências altas, porque ele vai estar alimentando cidades, estados. Então, esses transformadores são transformadores grandes. E os de distribuição são aqueles que recebem atenção depois de uma segunda redução, né, para o consumo. No nosso caso, do dia a dia, seria os transformadores que pegam os 13.800, dependendo da cidade, e reduzem ele para 220, 380, 440, de acordo com o consumo. No âmbito residencial, 220. No âmbito industrial, pode-se variar de acordo com a tensão adotada de trabalho da empresa. Os transformadores de distribuição, tá, como digamos aqui, ó, respectivamente, tem como papel fundamental rebaixar a tensão que vai ser entregue ao cliente de empresas, distribuidores de energia. Normalmente ficam instalados nos postes ou subterrâneos, com potência que varia de 15 a 300 kV/h, ou seja, os nossos famosos kVAs, né, de potência aparente. A tensão e o enrolamento também são variados e se adequam a todo tipo de situação. Como eu disse, pode ser uma indústria, pode ser um condomínio, pode ser as nossas residências nos bairros. Então, ele tem diversas potências e funções, ensaios físico-químicos. Tá. O que seriam esses ensaios físico-químicos? Esse ensaio físico-químico ele está mais ligado à parte dos transformadores isolados a óleo. Tá? Não que nós não temos nos transformadores a seco, mas ele é mais ligado aos transformadores a óleo. Por quê? O óleo de um transformador ele não pode simplesmente ser colocado no transformador e esquecido. Ele precisa ser analisado, porque dependendo da situação, ele pode ser trocado. O transformador a óleo é um que você consegue trocar o óleo isolante, diferente dos transformadores a seco, que você não tem como trocar. Tá? Tanto que, por isso que nós temos tantos transformadores a óleo espalhados por aí. Então, aqui nós temos determina, entre outras características, a deteriorização e degradação do óleo. Por quê? Ele vai estar lá, ele vai estar trabalhando quente, ele vai estar sofrendo aquela indução magnética, a passagem de corrente, e isso vai causar desgaste a ele. Mesmo que ele fique parado, depois de um tempo, ele vai ter um desgaste. Através dos ensaios específicos realizados em laboratório, tá? É feito em laboratório, é tirada uma amostra, levado para o laboratório, conforme a norma NBR 10576 de 2017, a previsão da vida útil do fluido isolante pode ser estimada de acordo com o critério específico de empresa especializada na área aliada às normas vigentes e experiências técnicas. Tá? Ou seja, depois de um teste desse, o laboratório não vai chegar para você e falar: olha, você tem que parar o seu transformador. Ele vai te dizer os riscos que você está correndo. Tá? É você que tem que decidir o que fazer. Chegando ao final, gente, dessa gravação, uma gravação rápida, mais tranquila, eu vou comentar sobre um fato que está no nosso meio. Tá? E não tem como não falar disso. Tá? Inclusive, eu não vou dar questões, tá? Porque é muito simples, é tranquilo, mas eu vou pedir para que vocês façam um trabalho justamente para que vocês conheçam melhor os nossos sistemas. É algo que é pouco falado, mas que já está em operação. Algo que no passado foi dito como uma inovação, ou seja, uma inovação de volta ao passado, mas que hoje faz parte do nosso presente. Eu vou estar falando agora rapidamente, depois vocês vão estar pesquisando sobre o HVDC. O que é esse bendito HVDC?
tecnologia em corrente contínua, gente. O que acontece? Como eu comentei com vocês, o transformador, mesmo que mude os sistemas, ele ainda é utilizado. Em máquinas elétricas, geralmente nós vemos que um transformador ele não trabalha com corrente contínua. Por que ele não trabalha com corrente contínua? Porque uma corrente contínua circulando numa espira, em uma bobina, ele não consegue, o campo magnético gerado por ele, não consegue induzir uma tensão, uma diferença de potencial nos terminais da sua bobina secundária. Ele vai se transformar num eletroímã, mas ele não consegue transformar. Tá? Então o que ocorre? Aí nós temos o seguinte, nós temos a nossa geração de corrente alternada. Na sequência, nós vamos ter todo um sistema de recepção, né? Nós chamamos de AC, sistema de AC. Após esse sistema, ele vai ser transmitido para um transformador. Esse transformador ele vai estar elevando essa tensão. Por quê? Para transformar uma corrente alternada em contínua, eu tenho que retificá-la. E se eu retificá-la antes de passar pelo transformador, eu não vou conseguir induzir tensão no meu secundário. Então eu faço a minha transformação, elevo a minha tensão, retifico ela, transformo ela em corrente contínua, injeto na minha linha de transmissão, linha corrente contínua. Chegando ao destino, ele vai passar de novo por um sistema, só que daí nós chamamos de inverter. Esse sistema inverter, gente, é o mesmo que é vendido para você ligar aparelhos corrente alternada na bateria do seu carro. E muito usado hoje no sistema de geração de energia através das placas solares. Tá? Esse inverter ele vai fazer o que? Ele vai pegar sua corrente contínua e transformá-la novamente em alternada. Então, eu vou pegar essa tensão que eu aumentei aqui, vou transformá-la em corrente contínua, vou transmitir em corrente contínua, vou transformá-la em corrente alternada e na sequência vou rebaixar essa tensão e aí sim ela vai para o meu sistema de AC para distribuição. Geralmente se chamam de transformadores HVDC, onde ele engloba todo esse sistema aqui, gente. São transformadores monstruosos, tá? Vocês podem até pesquisar e vocês vão estar vendo onde eles colocam, fazem todo esse sistema, tá? E isso é o nosso sistema de transmissão de longa distância hoje, tá? Nós temos no Brasil nós temos as linhas, a maior linha de transmissão do mundo fica aqui no Brasil. É uma distância muito grande, porque nosso país ele é de dimensões continentais. Então, hoje é uma realidade a transmissão em corrente contínua. Como exercício de fixação, eu peço para que vocês assistam ao vídeo da ABB, HDVC, Tecnologia em Corrente Contínua. Ele é bem ilustrativo. Não que vocês não possam assistir outros vídeos, tá? Esse aqui foi um que eu selecionei, tá? É uma empresa conceituada, ABB, Siemens, WEG, são empresas que estão aqui, né? A WEG principalmente é o nosso orgulho nacional, que trabalham com esses sistemas. Eu peço que vocês façam uma pesquisa, né? E desenvolva o tema HVDC, vantagens e desvantagens. Por que esse sistema está sendo usado agora? Por que no passado a corrente contínua ela foi deixada de lado? Tá? Mas não estendam muito, tá? A história lá do passado ela é conhecida. O que eu preciso de vocês é o seguinte: como funciona esse sistema? Se alguém perguntar para vocês, vocês sabem como funciona?
Eu dei uma explicação básica ali atrás, tá? Eu tenho noções de que componente se usa, como se faz isso, mas, gente, nosso tempo é curto. Por videoaulas nós não conseguimos mais ter aquele tempo de aula onde o professor pode estar tirando pessoalmente a dúvida de aluno por aluno. Esperamos que isso em breve termine, para que a gente possa estar voltando à classe de aula e transmitir o máximo de conhecimento para vocês. Façam um resumo, tá? O resumo é para conhecimento de vocês, gente, tá? O meu fato de estar recebendo esse material é uma questão de avaliação de vocês, tá? Como vocês já estão fazendo, né, exercícios aula a aula, não há necessidade de estar fazendo uma avaliação. Então, esse material é o material de avaliação de vocês, tá? Avaliação de desenvolvimento e interesse, ok? Então, façam um trabalhinho legal, pesquisem. O que é importante nisso? Não vou colocar tantos itens, tá? Pesquisar. HVDC. O que significa isso? Como funciona? Vantagens e desvantagens. Encaminha para mim, ok? Eu sei que tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm dificuldades, tá? Então, procure fixar no seguinte: se eu chegar para você e pedir, me explica o que é HVDC, e você saiba os principais pontos dele, tá? Não será necessário que você conheça todo o sistema em si, como funciona componente por componente, não. Tem uma ideia de como funciona, de como acontece isso no nosso país. Com isso, pessoal, nós encerramos a nossa aula. Agradeço pela atenção de vocês. Tivemos um feriado que encurtou as nossas aulas, mas vamos tocando para frente. Mandem suas dúvidas, junto com o trabalho vocês podem estar mandando suas dúvidas. E até a próxima aula. E mais uma vez, obrigado pela atenção de todos.